Olá, pessoal do Grupo Mães com Fé. Cadê as mamães? As mulheres lindas. Eu estou trabalhando com mulheres ultimamente e tenho visto que todas têm uma beleza singular. Somos lindas, as mulheres são lindas. Boa tarde. Se tiver alguém aí, vamos dando um oi. Estamos aqui para começar a live de hoje, que vai falar sobre alimentação saudável para a família. E nós estamos muito contentes de estar aqui com vocês do grupo Mães com Fé. Já estava com saudade, sabia? Não está me ouvindo, Tati? Pô, melhorou alguma coisa? Não? Ok. Tudo bem? Tá ouvindo agora, Tati? Boa tarde! Já chegou a Tati aqui, nós estamos juntas, vamos começar a live, falar sobre alimentação saudável para a família. E eu estava com saudade já. Muito obrigada, boa tarde, Tati. Estava com saudade de falar aqui com Mães com Fé, com essas mulheres lindas do Mãe com Fé. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim antes que eu comece. Primeiro eu quero deixar claro que talvez eu não consiga responder todas as perguntas. Se por acaso eu não responder uma pergunta de alguém, você me perdoe, mas depois que terminar a live, eu vou procurar as perguntas que foram feitas e que eu não pude responder. E então eu vou responder. Tudo bem? Vamos ficar combinadas assim? Ok. Então, eu quero falar um pouquinho de mim, que eu vou falar hoje de um assunto que normalmente são nutricionistas que falam, ou então algum profissional da saúde. Eu não sou profissional da saúde, eu trabalhei sempre com o ser humano, mas eu trabalhava na área de educação. O que eu quero falar com vocês hoje é porque há alguns anos eu tenho me dedicado ao coach, e então eu fiz a formação de Life Coach, e agora recentemente eu terminei uma formação em emagrecimento consciente, que é também em coach, e estou fazendo um outro curso, mas esse não vem ao caso. O que eu quero falar para vocês agora é que eu quero fazer hoje um enfoque de alimentação saudável para a família, mas um enfoque de coach. Como seria que um coach falaria para vocês sobre alimentação saudável para a família? É esse meu olhar, é essa minha forma de falar hoje nessa live, tudo bem? Então, eu gostaria de, quando eu tinha meus filhos pequenos, de ouvir o que eu vou falar hoje aqui. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, mas infelizmente, né, eu não tive, e eu acho que é muito interessante a gente ter esse olhar que eu vou falar, essa outra visão só enriquece e só traz para você mais ferramentas. Oi, Adriana, boa tarde, muito obrigada. Vocês sempre recebem muito bem aqui no Grupo Mães com Fé. Então, eu estou dizendo que eu vou falar hoje focada, olhando um olhar de coach sobre a alimentação saudável para a família. Tudo bem, gente? Chegou a Priscila também. Boa tarde, Priscila. Seja bem-vinda com a gente. Então, vamos aqui. Eu quero começar dizendo assim que primeiro, o nosso corpo, ele é todinho um laboratório químico. Nós somos e nós estamos constantemente em reações químicas em nós. A comida também é um composto químico, e
E, portanto, ela pode ser um remédio para o nosso corpo ou ela pode fazer um tremendo mal para nós também, porque nós temos que saber usar. Nós não podemos comer tudo que vem pela frente, não é assim? Tanto é que a gente seleciona, há coisas boas para comer e há coisas que a gente não come. Às vezes a gente pensa que é bom e come, né? E também não é tão bom, mas enfim, ninguém coloca uma coisa ruim na boca. Então, o outro ponto central que eu queria falar é que nós, enquanto mães, nós estamos criando hábitos nos nossos filhos. Isso é tão forte, isso é tão importante que a gente vê assim, olha, até o nosso paladar é determinado pela nossa cultura. Nós gostamos de comer o que se come no Brasil, não é? Se você sai do Brasil, você estranha um pouco a quantidade de batata que eles comem, não comem tanto arroz como a gente, fica comendo aquele monte de batata, o carboidrato substitui pela batata. Enfim, existem outros tipos de combinações, né, para comer, mas a gente gosta do quê? Daquilo que nós aprendemos a gostar desde a infância, né? Então, e quem é que passa para nós o que nós vamos comer? São os nossos pais, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes a gente perpetua um hábito sem questionar, sem buscar saber se aquilo é bom de fato ou se a gente está fazendo num automático, né? Me ensinaram a comer assim, minha mãe fazia assim, eu gostava, e aí eu passo para o meu filho vai passar para o meu neto, já vem da minha avó, enfim. Nós vamos perpetuando na família, né? É a família que passa os sabores até determinar o que vai gostar ou não. Isso vem da família, isso vem dos pais, vem do que é servido para você. Então é o hábito. Então como é que forma um hábito? Eu não sei se eu já falei com vocês aqui, mas eu vou repetir um pouquinho. É como mais ou menos aprender a dirigir, né? Quando nós começamos a aprender a dirigir, nós tínhamos que pensar em todos os comandos para dirigir no início. Então eu fazia assim, você também fazia. Poxa, eu tenho que soltar a embreagem, depois acelerar, engatar primeira. Cada comando no início eu tinha que pensar para fazer. Agora eu tenho que passar para a segunda e tal. E quando no início você está aprendendo a dirigir, você não consegue ficar conversando com o carona, porque desvia sua atenção. Tudo você tem que pensar para fazer. O que acontece? Você vai repetindo aquilo, repetindo, aí chega um momento que você não precisa mais, entrou no seu piloto automático do cérebro. Hoje em dia, você dirige, você ouve música, conversa com o carona, né? Faz coisas que não devia fazer até, pode até atender o celular, não deveria, mas enfim, você faz aquilo no automático. Já o cérebro não tem que ficar pensando comando por comando. Quando nós estamos aprendendo a comer, nós vamos passar por esse processo também. E chega um momento que é apresentado tanto para nós determinada comida e a gente come, às vezes no começo até não gosta muito, mas depois você come. E aí quantas pessoas hoje em dia comem no automático? Por exemplo, não estou com fome não, né? Mas eu chego num lugar, eles estão comendo, falo, come aí, e aí todo mundo está comendo, ou o cheiro, ou o paladar, ou o olfato, né? Ou então eu vou lá e como no automático, estou comendo, não vou pensar se aquela comida, se eu estou precisando de comer, se realmente estou com fome, se aquela comida vai me fazer bem ou se vai fazer mal, né? Então, eu estou comendo totalmente no automático, porque todo mundo come, eu também vou comer, né?
Então existe um caminho para a formação de hábito e tudo começa assim no seu pensamento. Quando você está com uma fome normal, uma fome mesmo que é o seu organismo que está pedindo, você vai vir um pensamento assim, poxa, o sentimento, né? A barriga está vazia, então eu vou para a ação, eu vou lá e como. Então, um hábito, ele nos leva a um piloto automático, a gente fazer bem sem pensar, sem raciocinar direito. Está tudo lá no piloto automático. E aqui uma parte, às vezes a gente coloca a vida da gente no piloto automático, né? E você faz todos os dias o mesmo caminho, e você faz todos os dias a mesma coisa. Então tudo que é um piloto automático a gente tem que repensar e raciocinar sobre ele, ok? Então vamos voltar lá, a criancinha nasce e tem o leitinho materno da mamãe. Maravilha das maravilhas! É o melhor alimento que existe no mundo, é o leite materno, né? O primeiro alimento. Então aquele alimento é bom, nossa, tem tudo que a criança precisa e a mamãe vai lá e dá o leite, dá o peitinho, né? E ela mama e a criança vai crescendo com saúde, com vigor. Chega nos 3 meses, 3, 4, então a gente já começa a querer introduzir um suquinho. Tem gente que pensa que no leite não tem água, então quer dar um chazinho. Nada disso é necessário. Mas aí a gente quer então dar um suco. E que suco? Que suco? Um suco docinho, de uma fruta bem docinha, para ele não fazer uma carinha de que tá azedo, que tá mal, né? E aí a gente escolhe então a laranja lima, a mais docinha. Aqui tem muito carboidrato, né? Errado. A criança não está precisando desse docinho, mas o açúcar para o cérebro é o máximo, ele adora açúcar. Por quê? Quando a gente come o açúcar, ele vai para o cérebro e na mesma hora ele produz dopamina, serotonina, os hormônios do prazer. E aí o cérebro adora aquilo porque você fica lá no auge, muito gostoso. E então aquela sensação de prazer o bebê também vai sentir, ele vai adorar. O cérebro dele vai adorar. O problema é que num curto espaço de tempo, aquele efeito cai e fabrica-se um outro hormônio que vai deixar você para baixo. Então o cérebro diz assim, meu Deus, espera aí, não quero que você fique assim não. A gente arruma mais açúcar para você voltar a ficar legal de novo. Esse é um processo viciante que o açúcar faz no cérebro. Ele vicia como drogas, isso gente, isso é comprovado cientificamente. O processo que o açúcar faz no cérebro é tão viciante quanto o processo de drogas que uma pessoa usa. Se você está usando, sei lá, não, mas uma pessoa que usa cocaína, maconha, ela tem um processo de vício no cérebro igualzinho o açúcar faz. Por quê? Cada vez você vai precisar de mais para ter aquela sensação. Cada vez precisa de mais. Então o efeito viciante do açúcar é terrível. É terrível. E nós não precisamos do açúcar em excesso no nosso corpo. E se a gente tiver uma alimentação saudável, no próprio alimento vai ter o açúcar. Nunca seria necessário, então, esse açúcar que nós tivemos, que foi trazido para nós e nós perpetuamos. Inclusive uma curiosidade, né? Estou lembrando agora no Brasil, quando teve o ciclo do açúcar, né? Que o Brasil produzia muita cana e exportava, né? Lá na história.
Então, as mulheres bonitas, as mulheres dos senhores de engenho, elas eram todas obesas, porque eles fabricavam muito açúcar, e então o que acontecia? As escravas faziam muitos doces, né? Então eles desenvolveram receitas com açúcar assim, muito grande. E era um sinônimo de beleza na época, né? As mulheres brancas e obesas. Então o açúcar, ele faz isso em nós. Então nós teríamos que pensar muito para não perpetuar nos nossos filhos isso que foi passado para nós, né? Sem necessidade, sem nenhuma, assim, que não vai fazer bem para a saúde nenhum, às vezes até mal. Vocês acreditam, uma outra curiosidade, lá para o fim da década de 70, existia um senso comum, só posso fazer a conta da minha idade aí, um senso comum de que as mulheres, as jovens mães, não tinham mais leite para amamentar, quer dizer, só as mulheres antigas que tiveram leite, que as novas não estavam mais produzindo leite e que nenhuma tinha, era um senso comum. Então, antes do bebê nascer, já comprava-se uns panelões assim que cabia 8 mamadeiras para você esterilizar, sabe? Uma por dia, o dia todo. Então, desde manhã até a noite, então você colocava lá de boca assim, punha para ferver. E, gente, o primeiro filho eu não amamentei. Eu caí nesse senso comum. Então, ele punha a boquinha no peito, fazia, falava, olha, eu não tenho leite, e vai para a mamadeira, né? O que houve depois? Houve um trabalho árduo de conscientização com a população para que as mulheres voltassem a tentar amamentar, porque as crianças estavam ficando sem o leite materno. Era um senso comum, foi lamentável, né? Então, para a gente ver como que, às vezes, os hábitos vêm e fazem muito mal para a nossa saúde, para a nossa família, para a nossa forma de lidar com as situações. E comida para o bebê? Comida pronta para o bebê, que lindo, que gracinha. Eu acreditava que as indústrias eram idôneas, sabe? Que não faria nada que fizesse mal para o meu bebê. Mas pense, só os conservantes que são necessários para colocar a papinha já estraga todinho aquele alimento lá, sabe? Não vai deixar o seu bebê doente porque eles não querem processos, né? Para eles, para gastar dinheiro e tudo mais. Mas aquilo não traz nenhum benefício de nutrição para o seu bebê. A Tati está dizendo aqui que é um desafio educar a alimentação dos nossos filhos quando não temos hábitos saudáveis. Exatamente. Porque eles vão querer o quê, Tati? O salgadinho, o chocolate, e aí vai, todas as batatinhas fritas, né? Então, tudo isso, e as industrializadas que são ainda, né? Pior a batatinha, pois é, nossa, quem rejeita aquelas batatinhas ainda industrializadas, que são piores ainda. Então, para você criar o hábito no seu filho é difícil, você tem que ter muita conscientização sua de que você o ama e que porque você o ama, você vai suprir daqui, você vai deixar ele sem aquilo até ele entender e, enfim. Claro que quando cresce faz as suas opções, mas quando a gente ensina, a gente tem a linha, raramente a criança muda o seu paladar. Então, aí nós
Então começamos a criar outros hábitos nos nossos filhos. Aí vem o quê? Doces, refrigerantes, sucos de caixinha. Gente, sucos de caixinha, que a gente pensa que porque é da fruta, que é natural, então tem muito açúcar, muito açúcar. Não faz bem, fuja de sucos de caixinha. Faz uma pesquisa para você ver sobre isso, né? A famosa batatinha frita, os salgadinhos, as bolachinhas, e aí, por aí vai. Então, todo tipo de comida industrializada, ela tem conservante, ela não vai te fazer bem, não é assim que Deus pensou que nós iríamos comer, né? Pensou não, idealizou, né? Então, precisamos estar bem firme. Tem uma pergunta aqui: qual o exercício mental que precisamos fazer para não sabotar uma dieta? Ah, ok. Eu posso falar daqui um pouquinho para frente que nós temos os nossos sabotadores, sim. Nossa, como nós temos os nossos sabotadores. Deixa eu só terminar aqui da indústria. Então, a indústria alimentícia, ela não está preocupada com a sua saúde. Ela quer vender. E a cada dia ela lança novos tipos de alimentos que só faz mal para o nosso corpo. Depois eu tenho tido um banho de conscientização, de tanto que eu tenho que estar estudando sobre isso. Aí eu vou no supermercado, gente, aí eu sou outra pessoa. Quando eu vejo o carrinho do pessoal, sabe, eu fico assim pensando, meu Deus, olha só. E, gente, eu já vi mamadeira com Coca-Cola dentro, assim, para pôr na boca do bebê. E é coisa assim, aí eu tenho um outro olhar quando eu vejo, nem fico procurando muito, mas tudo aquilo que tem para vender no supermercado, eu fico pensando, meu Deus, quanta tranqueira que tem. Então, precisamos abrir menos embalagens e cozinhar mais. Então, ela só quer vender, ela não está nem aí, essa indústria farmacêutica não está preocupada com a sua saúde, e ela usa seus gatilhos mentais que te levam a um comportamento, e isso repetido várias vezes se torna hábito. Ela quer que você vicie naquele alimento, que realmente ele torna um hábito para você, para que você consuma aquilo. É isso que eles querem. Você é um simples cliente que ela quer o seu dinheiro. Então os gatilhos podem ser Tati, vamos lá. Os gatilhos podem usar os nossos 5 sentidos para a gente comer o que não precisa, mas o que está oferecendo. Então, as nossas emoções também nos levam a comer. Nós comemos emoção. Olha o link aqui com inteligência emocional, né? Então, nós comemos sem necessidade física, mas por conta das nossas emoções. E isso vai fazer um mal muito grande para nós, porque nós vamos ficar doentes, e essa doença chama-se obesidade. 60% da população brasileira está obesa. A última estatística deu essa. 60% está obesa. Gente, então a gente come por quê? Porque está triste. Ai, eu vou comer alguma coisinha para eu me alegrar. Claro, você vai sentir, dependendo da droga que você come, se for açúcar, então vai te dar um prazer na hora, ali, imediato, né? Então, a Tati está dizendo aqui, mas na correria do dia a dia não se tem mais tempo para cozinhar, descascando os legumes. Pois é, existe alguma dica para quem... uma dica prática, mas que se coma mais saudável, menos industrializados?
Olha, eu penso, tenho visto, pesquisado sobre isso, que é aquela prática que você faz, você pode fazer marmitas, né, bem saudáveis e vai deixar congelado lá. Você vai usando dia por dia. Você pega então um dia para isso e você, nesse dia, ou nessa metade do dia, ou enfim, gente, a gente tem sempre que pagar um preço, né? Eu sei que é difícil no dia a dia, é mesmo muito difícil. Mas a gente pode aí pegar um dia, ou infelizmente, no finalzinho da semana, né? Um sábado, se a mamãe trabalha a semana toda, o que vai fazer? Você tem que pensar o que é prioridade, né? A saúde, ou então... E aí fica prático durante todo a semana. Existe também mulheres que vêm e fazem, né, quando a gente pode arcar com isso, elas vêm na casa da gente e faz para 15 dias, para uma semana, enfim, cobra X, você compra os nutrientes, e aí é uma saída. Se a gente quer ter saúde, quer criar bons hábitos, e você tem que pagar esse preço. Nós temos que pagar o preço fazendo ou pagando alguém para fazer para a gente. Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Gente, agora deixa eu falar uma outra curiosidade. Quando eu tinha meus filhos pequenos, eu fazia bolachinha. Acredita que eu fazia bolachinha para eles comerem em casa? Ai, meu Deus, agora eu fico pensando, eu nunca mais vi isso na face da terra. E tinha que pôr na geladeira, deixar 2 horas lá, depois comprava aquelas forminhas de bichinho, sabe, para cortar, para pôr. Eu lembrei disso. Eu tinha lá uns relances, né, de coisa boa também. Mas se eu tivesse tido acesso a isso que eu estou falando naquela época, eu acho que eu teria feito muito melhor, né, na criação deles. Enfim, então os nossos sabotadores nos levam a comer sem pensar, sem raciocinar. Como esses sabotadores agem? Olha, sabotadores são pensamentos que nós temos, né? Mas esses pensamentos são induzidos, né? Como que eles são induzidos? Porque nós somos bombardeados com propagandas de fast food, né? Existe outdoor por toda parte para estimular e te induzir a consumir toda aquela comida que não nos alimenta e que só faz mal. Então, nós estamos ali. Gente, as fotos são maravilhosas das comidas. Fotos assim, profissionais. Então você vê, você está com fome dentro de um coletivo ou dentro de um trem ou mesmo dentro do carro e você passa por aqueles outdoors assim, daquele lanche maravilhoso, aquele refrigerante tal, sim, escorrendo do suor de tão gelado, aquela coisa, aquela foto maravilhosa. O que você faz? Sem pensar, você para num fast food e compre aquilo e come, sacia sua fome sem pensar, sem raciocinar, que você pode fazer opção para comer uma outra coisa. Somos bombardeados. Sabotadores de dieta, Tati, vou te falar agora aqui. São aqueles pensamentos que quando você entra numa dieta, então você diz assim, agora eu vou começar vou começar a comer saudável, vou me policiar e tal, e então você come um dia, você come 2, e aí começa aqueles pensamentos assim, mas eu vou comer só não vai fazer diferença, por exemplo, uma droguinha lá, eu vou comer esse doce aqui, só hoje, só umzinho, não vai fazer diferença, não vai fazer mal. Você está se sabotando. Ou então, eu mereço esse docinho aqui. Faz tantos dias que eu como
que eu tô comendo certinho, né? Aí depois que você comeu um, você diz assim, ah, mas hoje eu já estraguei tudo mesmo, então vou enfiar o pé na jaca hoje. Outro sabotador está te sabotando. São esses pensamentos que vêm e aí a gente teria vários exemplos para falar dos sabotadores, mas são sempre pensamentos que vêm e que você vai caindo neles e você, sem pensar, você mesmo está te boicotando para não ter o objetivo que você quer, que é perder o peso, ficar mais saudável, ter um viver melhor. Respondi, Tati? Vamos em breve postar um vídeo ensinando receitas práticas saudáveis para os nossos filhos? Opa, muito bem! Façam isso, vai ser maravilhoso. Então, qual é a melhor comida? Melhor comida é aquela que você faz, com alimentos frescos, tendo cuidado de fazer a refeição com um bom carboidrato. Ou vou colocar outra minhoquinha aqui na cabeça de vocês. Por que é que você come arroz branco? Você sabia que ele vira puro açúcar? Você acabou de comer, digeriu açúcar. É glicose no seu sangue. Prontinho. Por que não substituir por um arroz integral que tem um carboidrato bom, que o carboidrato do arroz integral não vira glicose no seu sangue? Entendeu? Por quê? Porque minha mãe sempre cozinhou do branco, minha avó, minha bisavó, não sei se na bisa tinha, talvez lá ela já comesse, a bisa ainda comia o arroz integral. E aí vai industrializando, vai ficando mais prático, ele é mais gostosinho, é mais leve. Então, a gente come o arroz branco, faz para o filho dar o arroz branco. Gente, agora quando eu vejo meu neto comer arroz branco, eu fico até com dozinha dele. Ah, meu Deus, podia tanto comer um arrozinho integral, ia ser tão melhor para ele. Michele, Bas, vamos ver. Pegue um dia que tem mais tempo só para cozinhar e congele. A dica da Michele, vamos lá. Sempre que puder cozinhar, faça porção maiores e congele. Nunca vai faltar uma refeição. Olha aí! Nunca vai faltar uma comidinha saudável na sua casa. Muito bem, Michele, arrasou. Adorei, adorei. É isso aí. Tenha saídas, não é? Tenha saídas. Então, procure trocar o arroz branco por arroz integral. Você já está ajudando. O arroz integral, além de ter nutrientes, ele não vai virar glicose na hora ali no seu organismo. Coma proteínas, vegetais, verduras, né? Com um arroz integral. Olha como melhora a sua alimentação trocando um elemento ali. O feijão é bom também, mas o arroz, esse arroz e feijão que a gente come, que é saudável, ele é saudável se você trocar o arroz branco. Arroz branco não é legal. Eu tenho aprendido também sobre o mal que faz o glúten para a saúde da gente, o glúten e a lactose. Eu tirei o glúten e a lactose há aproximadamente uns 2 meses, eliminei 5 quilos, gente, é maravilhoso. E o mais importante é a saúde, né? Eu tomava um remedinho para azia, não tomo mais, não tenho azia. Então, um dia aí que eu quis fazer um teste com aquele leite sem glúten, leite da vaca sem glúten, aí voltou, aí eu falei assim, não preciso mais disso. Quem precisa de leite da vaca é o bezerrinho, só. E aí, nós não precisamos consumir esse leite. Então, o glúten, eu já expliquei, eu vou explicar de novo aqui, acho que não foi com vocês, foi num outro grupo. Assim, o glúten, quando surgiu na face da Terra, ele tinha lá uma porcentagem
O trigo, quando surgiu na face da Terra, ele tinha uma porcentagem X de glúten. E agora, por conta de mutações genéticas, de solo, de adubos e tudo mais, ele está com 40% a mais de glúten na sua composição, o trigo. Agora vejam bem, tudo que nós comemos tem glúten, na maioria das coisas, porque ele dá um saborzinho bom mesmo, né? Então aquele pãozinho francês, com aquela casquinha, que aí eles põem ainda glutamato lá, sei lá o que eles põem, que aquele fica crocante, aquilo não tem nada de nutritivo, só tem componente cancerígeno ali para ele ficar tão crocante daquele jeito. Então, o glúten está em quase tudo que a gente come, né? Farinha. Ele é tão terrível que se eles estocarem no mesmo local o trigo com a soja, por exemplo, por estar perto, a soja pode ficar com o glúten pelo local que eles armazenaram. E o glúten em excesso no nosso corpo, ele pode dar reações alérgicas, inflamatórias. E existe pessoas que têm um problema, aí já é doente, um problema sério mesmo, que não pode consumir o glúten. Mas mesmo as que podem, se elas tirarem o glúten, só vai fazer bem para elas. Então, a gente fica meio ET, né? Você vai chegar num lugar assim, não tem. Por que será que não tem tanta coisa industrializada com glúten? Também não é bom. Tem que fugir de pão industrializado de glúten. Você pode fazer o pão em casa sem glúten, sem lactose. É fácil, é gostoso. E aí é o que a Michele falou. Nós temos que pagar o preço e fazer, né? Deixar lá congeladinho e ir comendo aos poucos, esquenta. Fica muito bom. Eu tenho uma receita maravilhosa de pão sem glúten e sem lactose. Quando vocês forem fazer as receitas, eu posso dar essa minha, ok? Faz muito bem para a saúde. Então, gente, tem uma frase do Buda que ele diz assim: todo ser humano é autor de sua própria saúde e doença. Às vezes a gente menospreza o saber oriental, né? Mas a gente tem que ter sempre, quando vai em algum lugar, quando você está aprendendo, quando você, você tem que levar sempre 2 saquinhos para esses lugares. Todos os lugares que nós vamos. Você coloca as coisas que presta, que você ouviu e que prestou. Na outras que não prestou. E quando você sai daquele local de aprendizagem, enfim, você joga fora o que não presta, mas fica com aquilo que prestou. Assim você cresce bastante. Então, de toda a filosofia oriental, existem milhares de anos de saber ali também, né? Milênios de anos de saber. Tem coisas que dá para captar. Nós somos autor da nossa própria vida, nós somos autor da nossa saúde e da nossa doença. E temos que ter uma autorresponsabilidade sobre a nossa vida. O coach trabalha muito isso, a sua autorresponsabilidade. É você que está fazendo a sua vida. Portanto, só você pode mudá-la. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode fazer por mim. Então, quando a gente chega, às vezes, com alguém que a gente pode se abrir e a gente começa a dizer de tudo o que está ruim na nossa vida, né? Quando faço coach, eu ouço muito isso, a pessoa do estado atual dela, então ela coloca toda a sua vida, o que está, embaralhado, que ela está o estado atual dela. E
eu tenho que falar para ela que ela está fazendo a vida dela ser daquele jeito. É nós que tomamos posição e dizemos, não quero mais isso para minha vida, eu quero uma coisa diferente, eu tomo uma postura, eu me responsabilizo pela minha vida e tenho uma ação e vou mudar. Esse é um grande segredo de mudança de vida. Você parar de transferir os seus males, a sua dor para o outro, para terceiros e dizer, não, eu tenho que tomar uma posição, ter uma postura aqui e mudar a minha vida. Isso está no seu controle. Só você pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer por você. Só eu posso fazer pela minha vida. Ninguém mais. Por mais que você ame uma pessoa, você não pode fazer por ela. Você pode ajudar, tentar ajudar e tal, mas a decisão final é a pessoa. Você pode fazer tudo, se ela não quiser, nada vai acontecer. Não é assim, queridas? Hein? E então, eu estou terminando o meu conteúdo de hoje. Eu quero dizer para vocês que eu sou coach de emagrecimento, estou em fase de término no meu site. E se vocês quiserem, logo, acho que a partir da semana que vem, vai estar lá um e-book gratuito para você. E o e-book eu fiz aproveitando o curso que estou dando no Mães com Fé. O e-book chama assim, Como o emocional interfere em seu emagrecimento. Como o emocional interfere em seu emagrecimento. É interessante, gostoso de ler. A partir da próxima semana, quem entrar lá no site pode baixar gratuito. O site é ruthcrespo.com.br. Ok? Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Foi um prazer muito grande, uma alegria. Como o emocional interfere no seu emagrecimento. Ok? Eu estou respondendo uma pergunta aí. Gente, muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter ficado aqui, batido um papo com vocês. E para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande estar com vocês. Eu admiro muito o trabalho do canal Mães com Fé. Eu admiro a dedicação da Tati, da Adriana, e é muito lindo esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que esse trabalho está no coração de Deus e que vocês estão sendo usadas como instrumento para alcançar muitas vidas e ajudar muitas mães nesse intuito de serem mães cada dia melhor, serem mães de Deus, né? E melhores em todos os aspectos da vida que vocês estão abordando aí. Parabéns para vocês, um grande abraço, muito obrigada e até a próxima vez. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.